Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos mais uma vez. Estendo as boas-vindas aos inimigos deste canal também. Bom, eu quero usar de Ellen White aqui, basicamente, a não ser que surja uma nova ideia, 3 livros. Esse aqui não é especificamente de Ellen White, mas contém muitas citações de Ellen White, questões sobre doutrina. Eu quero fazer algumas análises em relação a algumas afirmações contidas aqui, a página 489. Quero utilizar essa edição aqui do Desejado de Todas as Nações. Se não me engano, essa edição é do ano de não sei se é 2000 e... Bom, não tem o ano aqui de impressão, mas é a 11ª edição do Desejado de Todas as Nações. Eu estou fazendo questão de citar a edição porque eu vou ler um trechinho de uma determinada página aqui, que com certeza nas edições mais novas não corresponderá à mesma numeração dessa edição aqui, certo? Desejado de Todas as Nações. Depois eu quero, não sei se antes ou depois, mas eu quero fazer também uma citação, já fiz essa citação várias vezes aqui, do Grande Conflito, página 483, ok? Comecemos com a seguinte afirmação, que é uma citação do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 575. Abre aspas para Ellen White. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Fecha aspas. Então quer dizer que para a Igreja Adventista e sua teologia, o que Jesus está fazendo ora no santuário celestial é expiação. O sacerdócio de Cristo, então, é um sacerdócio expiatório. Jesus está fazendo expiação. Algumas informações sobre expiação. Essa palavra não se encontra no Novo Testamento, certo? Mas evidentemente que a ideia, né, o sentido ou os sentidos de expiação estão expressos aqui no Novo Testamento e a gente vai ver isso. Então, no Novo Testamento, esta palavra não foi expressada, expiação. Então eu gostaria de pegar alguns textos bíblicos para consubstanciar a nossa fala sobre expiação e analisarmos o seu sentido, o seu significado com aquilo que Ellen White declara aqui, tá? Abre aspas, todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu, fecha aspas. É uma obra que Jesus estaria realizando ora no céu, certo? Então vamos, para início, consubstanciar as nossas considerações, abrindo primeiro em Êxodo capítulo 29, versículo 36. Também cada dia prepare um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e você purificará o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e você o ungirá para consagrá-lo. Este é o primeiro texto. Por que eu estou lançando mão desse texto aqui? Só para que você tenha uma ideia acerca do que este conceito de expiação ele significa e a que ele está associado. Nós podemos ver aqui, segundo esse texto, que ele está associado a uma oferta pelo pecado. Ele também está associado à purificação. É quando um animal é morto, um animal é sacrificado, passa por uma espécie de holocausto, e ele, com isso, ele purifica, né? E este sacrifício, ele é entendido como oferta pelo pecado, certo? O animal, então, é um substituto que vai expiar, que vai purificar, que vai remir algo ou alguém. Esta é a ideia geral. A gente não poderia falar de expiação sem, evidentemente, nos recorrermos a Levítico 16. A partir do verso 5, eu leio: da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação
por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado, expiação. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Veja que a palavra expiação aparece aqui, assim como a expressão oferta pelo pecado também aparece aqui. Sempre associada ao sacrifício de um animal, ao holocausto de um animal, certo? Ainda em Levítico 16, a partir do verso 15, depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Perceba então a que este conceito de expiação está associado. Sacrifício de um animal, tá? Eu não vamos entrar aqui na especificação. Oferta pelo pecado, holocausto, purificação, propiciação. Então veja, quando se fala de expiação, tem que se levar todos esses conceitos, sacrifício, holocausto, propiciação, purificação, em consideração. Não se pode falar de expiação sem falar de oferta pelo pecado, de sacrifício, de holocausto, purificação, propiciação. É por isso que eu estou lendo esses textos aqui, tanto em Êxodo quanto em Levítico, certo? E não se esqueçam, a palavra expiação não aparece no Novo Testamento. A ideia está presente no Novo Testamento. Qual a ideia? A ideia da expiação está presente no Novo Testamento. Bom, eu quero ler agora o que eu prometi ler para vocês aqui no Desejado, a página 727, para que você que tem uma edição mais nova do Desejado, é o capítulo O Calvário, quase lá no fim, a última página do capítulo O Calvário, tá? Eu vou ler um trecho aqui, eu peço que você tenha paciência. É muito importante você entender isso que eu estou lendo aqui, para que você compare as afirmações de Ellen White, que nós vamos considerar aqui, com aquilo que a Bíblia diz acerca do tema, certo? Mas eis que a terra treme e vacila, pois o próprio Senhor se aproxima. Com ruído rompe-se de alto a baixo o véu interior do templo, rasgado por mão invisível, expondo aos olhares da multidão um lugar dantes pleno da presença divina. Ali habitara o Shekinah. Ali onde? No lugar santíssimo do tabernáculo, do templo ou do santuário terrestre, certo? Ali manifestara a Deus sua glória sobre o propiciatório. Ninguém senão o sumo sacerdote jamais erguera o véu que separava esse compartimento do resto do templo. Em que dia que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo? No dia da expiação. O 10º dia do 7º mês, que era chamado de Tishrei. 10º dia do 7º mês. Então, Ellen White está fazendo uma descrição aqui acerca do dia da expiação, certo? Relacionando isso à morte, à crucificação de Jesus. Então, vamos continuar a leitura. Nele penetrava uma vez por ano, nele onde? No lugar santíssimo, né? Do templo, do tabernáculo, do santuário, para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas eis que esse véu é rasgado em 2. Isso aconteceu quando? Quando Jesus foi morto. Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, né? O Santíssimo do santuário terrestre não é mais um lugar sagrado.
tudo é terror e confusão. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai-lhe da mão paralisada e o cordeiro escapa. Isso aqui seria o que teria acontecido por ocasião da morte de Jesus na cruz. O tipo encontrar o antítipo por ocasião da morte do Filho de Deus. Foi feito o grande sacrifício. Acha-se aberto o caminho para o Santíssimo. Um novo, vivo caminho está para todos preparado. Não mais necessita a pecadora, aflita humanidade esperar a chegada do sumo sacerdote. Daí em diante devia o Salvador oficiar como sacerdote e advogado no céu dos céus. Perceba uma coisa, irmãos adventistas. Ellen White, aqui no livro Desejado de Todas as Nações, está comentando algo que é referendado pela palavra de Deus. E o que seria isso? Aquela cerimônia do dia da expiação, descrita ali em Levítico 16, ela apontava para a morte de Cristo na cruz. Aqui, no Desejado de Todas as Nações, isso está expresso de modo correto. Eu não sei se isso partiu da sua mente, estou falando de Ellen White, ou se ela plagiou isso aqui de alguém. Seja qual for o caso, o que está dito aqui está correto. Entendam isso. O dia da expiação era um tipo da morte de Cristo na cruz. Entendam isso. Porque senão você não vai entender o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Certo? Ok, continuemos a nossa análise. Vamos partir para a Bíblia agora. Estamos comentando, abre aspas, todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Fecha aspas. Obra da expiação que está sendo efetuada agora no céu. Eu quero lançar mão de um recurso que é muito útil para quem estuda teologia. Eu faço isso de forma, hoje eu estou fazendo isso de forma autodidata. Aí eu lanço mão, olha o calhamaço aqui, ó, do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. A página 744, nós vamos entender o sentido teológico da palavra expiação, conforme ela foi grafada, expressada no hebraico, especialmente lá em Levítico 16. A palavra lá, que aparece para expiação, interpretada como expiação, é kippur. Só que ela aparece lá em Levítico 16 no plural, certo? Mas a palavra é kippur. Aí o dicionário, aqui a página 744, diz assim: este substantivo, expiação, deriva do verbo tal qual usado no grau intensivo. Hoje se usa no nome do feriado judaico de Yom Kippur, dia da expiação, usado somente no plural do Antigo Testamento, que era o 10º dia do 7º mês, o mês de Tisri. Esse dia solene era o único dia de jejum determinado para Israel. Era celebrado com uma oferta especial pelo pecado a favor de toda a nação. Somente naquele dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e levava o sangue da oferta pelo pecado. Um segundo bode era solto como bode expiatório, simbolizando a eliminação completa do pecado. Tá vendo? O que o dicionário diz acerca de expiação? Sempre tendo em vista o dia da expiação, 10º dia do 7º mês. Era um único dia, certo? E Ellen White, aqui no Desejado de Todas as Nações, ela observa corretamente que dia da expiação nos remete para a cruz de Cristo. Então, o que Ellen White está dizendo aqui? O que ela está afirmando aqui em Desejado? Quando ela diz, o tipo encontrara o antítipo na morte do Filho de Deus.
que Jesus já fez expiação. Jesus já fez expiação. O dia da expiação, segundo ela mesma, se cumpriu na cruz de Cristo. Está aqui, eu li para vocês isso. Certo? Então, como é que nós devemos interpretar essa questão da expiação agora sob a égide da nova aliança? Não estamos mais sob a égide da velha aliança. Não existe mais um dia de expiação na nossa era. Esse dia existiu quando? Quando Jesus foi para a cruz. Então, como compreender isso que Ellen White afirma aqui? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 575. Abre aspas. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Fecha aspas. Vamos para a Bíblia agora? Primeiro eu quero que você abra em Hebreus, capítulo 10, verso 18. Está dito o seguinte aqui. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Como é que é? Onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Lembre-se que o conceito de expiação está associado ao quê? Sacrifício. No caso lá da antiga aliança, de animais. Holocausto. Oferta pelo pecado. Purificação. Propiciação. São termos, são conceitos associados à expiação. Substituição. Remissão de pecados. São conceitos mais atuais relacionados à expiação. Então, quando é que foi feito? O que significa remissão de pecados e quando é que essa remissão foi executada? Por quem ela foi executada? São 3 perguntas. O que é, por quem e quando? A gente começa lendo Hebreus capítulo 1, verso 3, segunda parte. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse texto está falando de quem? De Jesus Cristo. Quer dizer que o texto está deixando claro que já houve uma purificação de pecados? Houve. E depois dessa purificação de pecados, para onde foi Jesus? Segundo o texto, à direita da majestade nas alturas. Vamos abrir aspas aqui. Aspas não, parênteses. Vamos abrir e fechar um parêntese aqui. A teologia adventista afirma que quando Jesus ascendeu aos céus, ele foi para um suposto compartimento santo, onde ficou aproximadamente 1810 anos até o dia 22 de outubro de 1844. Realizando o que eles definiram como um ministério mediador. Eles não entram em detalhes acerca disso. Eles só dizem isso, que quando Cristo ascende aos céus, ele não vai direto para o trono do Pai, que na antiga aliança era simbolizado pelo quê mesmo? Pelo lugar santíssimo, com a arca propiciatória e os querubins. Então, o lugar santíssimo, com a arca propiciatória e os querubins, era uma representação do trono de Deus, de onde Deus está, de onde Deus habita. Certo? A Bíblia é clara em afirmar que quando Jesus ascende aos céus, ele vai direto para o trono do Pai. Ellen White, a gente não vai ler para ganhar tempo, porque eu já li inclusive, Ellen White procura resolver esse imbróglio, essa coisa esquisita, dizendo o seguinte, isso está em Primeiros Escritos e em Vida e Ensinos. Segundo ela, havia um trono, ela viu um trono no lugar santo, um trono do Pai, que foi para onde Jesus teria ido, e passado lá 1800 e tantos anos. De tal forma que no dia 22 de outubro de 1844, o Pai sai levanta-se do seu trono no suposto lugar santo, pega um carro e vai para o lugar santíssimo. Se assentar no outro trono lá no lugar santíssimo. Jesus faz a mesma coisa junto com o Pai. Levanta-se do seu trono, nesse suposto lugar santo, pega um carro
e vai para o lugar santíssimo, assumir o trono lá no lugar santíssimo. Gente, com todas as vênias possíveis, isso parece coisa de desenho animado. Deus pegando um carro de um suposto lugar santo no santuário celestial para ir para o lugar santíssimo? Jesus fazendo a mesma coisa? Vocês estão de brincadeira. Mas continuemos. Continuemos. Então, para a Igreja Adventista, o sacerdócio expiatório de Cristo teria começado em 22 de outubro de 1844, como uma espécie de antítipo do dia da expiação. Olha o imbróglio. Olha a encrenca. Mas espera lá. Como é que esse dia da expiação, esse grande dia da expiação, sobre o qual os adventistas dizem estarem vivendo, que começara em 22 de outubro de 1844, como é que ele pode ser o antitípico dia da expiação, se a própria Ellen White já disse que o antitípico dia da expiação foi o dia da crucificação de Jesus? O tipo encontrara o antítipo na morte do Filho de Deus, vai dizer ela aqui, o desejado. Que imbróglio é esse? Afinal de contas, o dia da expiação, descrito lá em Levítico 16, tem a ver com a cruz de Cristo ou com esse suposto ministério sacerdotal e expiatório que teria começado em 22 de outubro de 1844? A teologia adventista teria que resolver esse imbróglio. Teria que resolver esse imbróglio. Sabe como é que ela vai resolver esse imbróglio? Admitindo-se, ou admitindo que a expiação é um processo que começou com a vida santa de Jesus. Estou falando do caso de Jesus Cristo sob a nova aliança, certo? Começou com a vida santa de Jesus Cristo, passando pela cruz e, por último, terminando aqui agora nesse suposto ministério sacerdotal expiatório que estaria sendo realizado hoje no céu a partir de 22 de outubro de 1844. É assim que a Igreja Adventista procura resolver este imbróglio entre Ellen White e Ellen White. Como é que é? Imbróglio entre Ellen White e Ellen White. E daqui a pouco eu vou mostrar uma postagem do Rodrigo Custódio. Não sei se foi agora, recente, que ele publicou isso. Quem me passou esse link aqui dessa postagem foi nosso irmão Castro, lá de Belém do Pará. Eu até agradeci a ele. Rapaz, você parece que matou a charada. Eu publiquei um vídeo mais cedo, errei em algumas análises que fiz, então tem que gravar de novo. Eu vou aproveitar e vou trazer essa informação trazida pelo nosso querido irmão e amigo Rodrigo Custódio no seu canal para que possamos. É um short, né? Uma postagem short do canal para que possamos. Continuemos com a nossa análise. Vem cá. Então nós já lemos Hebreus 10, 18 e lemos Hebreus 1, 3, dando conta de que remissão de pecados tem a ver com purificação. E essa remissão de pecados foi feita quando? Na cruz. Olha o que Paulo aos Efésios... Vamos lá? Efésios capítulo 1, verso 7. Abre aí. Efésios capítulo 1, verso 7 diz: Nele, Jesus, né? Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Opa! Aqui está a explicação para a remissão de pecados de Hebreus 10, 18. Hebreus 10, 18 diz: onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Porque remissão de pecados tem a ver com expiação de pecados, redenção. Na cruz foi onde Cristo derramou seu sangue santo. Então, quando Jesus derrama seu sangue santo na cruz, morrendo, ele realiza redenção, remissão de pecados. Ele realiza expiação. Ele nos purifica e nos propicia. Ilasterium, propiciação.
Ele faz propiciação com a sua morte, com o derramamento do seu sangue. Então, expiação tem a ver com tudo isso, sob a égide da nova aliança. Sangue de Cristo, redenção, remissão de pecados, purificação de pecados, propiciação dos pecados, que é quando ele redireciona a ira de Deus sobre nós para si mesmo, quando ele leva os nossos pecados. É Jesus, segundo a Bíblia, que leva os pecados do seu povo. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, analisando mais algumas declarações de Ellen White. Então quer dizer que a Bíblia afirma que a expiação não é um processo. A expiação é um ato. Um ato só. Paulo, aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso 20, eu só vou ler um versículo para a gente ganhar tempo. Ele vai dizer o seguinte, olha, vamos ler o verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Um só ato de Jesus. Que ato foi esse? Senão, a sua morte na cruz, o derramamento do seu sangue santo na cruz. Porque quando a Bíblia fala de sangue de Jesus, sangue está associado à cruz. Um só ato de justiça. Isto é expiação. Expiação, segundo a Bíblia, não é um processo que teria começado com a vida impecável de Jesus, santa, né? Passando pela cruz e depois terminando com um pseudo sacerdócio expiatório de Cristo, hoje no céu, que teria começado em 22 de outubro de 1844. Vocês estão de brincadeira. Esse é o erro grave da teologia adventista em relação a esse assunto. Vamos comentar mais alguns detalhes acerca desse assunto aqui. Eu quero ler o que se encontra aqui agora no manuscrito 50 de 1900, de Ellen White, tá? Abre aspas. Cristo como sumo sacerdote no interior do véu. Então ela está falando de Cristo depois de 1844, porque foi quando supostamente ele teria adentrado ao compartimento santíssimo, né? Então, Cristo como sumo sacerdote no interior do véu, por tal forma, imortalizou o Calvário. Repito, imortalizou o Calvário, que, embora ele viva para Deus, morre continuamente para o pecado. E assim, se alguém pecar, tem um advogado junto do Pai. Fecha aspas. Como é que é, senhora White? Que história é essa de Cristo imortalizando o Calvário? Agora no santuário celestial? Morrendo continuamente para o pecado? Ellen White disse isso acerca de Cristo, gente. Cristo estaria morrendo continuamente para o pecado agora no santuário celestial. Imortalizando o Calvário. Jesus, misericórdia, Senhor. Isso é expiação para a teologia adventista. Aí nós somos obrigados a ler Hebreus, capítulo 7, versos 22 a 27. Eu teria mais textos para ler, para rebater isso aqui, mas vamos ficar só nesse trecho. Hebreus 7, 22 a 27, para a gente ganhar tempo. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Isso na velha aliança. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Veja, desde que ascendeu aos céus, o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque e ele é imutável. Não houve mudança de fase. Não houve mudança de propósito, de escopo, de objetivo. Como vai dizer a teologia adventista, não, na primeira fase,
quando ele entra no compartimento santo e vai permanecer lá até o dia 22 de outubro de 1844, ele realiza um ministério de mediação, mas depois ele passa a exercer o ministério de juízo, dia da expiação, quando ele adentra ao Santíssimo. Não houve mudança no ministério de Cristo desde que ele ascendeu aos céus. O sacerdócio dele é imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Então quer dizer que esse negócio de imortalizou o Calvário e morrendo continuamente para o pecado, isso acerca de Jesus, hoje no Santuário Celestial, encontra a base bíblica? Não encontra a base bíblica. Não encontra a base bíblica. Isto aqui é um erro gravíssimo de quem nunca se aprofundou nesta matéria. Diga-se Ellen White. Olha o que ela diz ainda no manuscrito 50 de 1900. Abre aspas. Jesus restaurou toda a raça humana ao favor de Deus. Repito. Abre aspas. Jesus restaurou toda a raça humana ao favor de Deus. Fecha aspas. Jesus restaurou toda a raça humana. Isso é sem exceção, né? Ao favor de Deus? A graça de Deus? Foi isso mesmo que aconteceu? Isso mesmo que aconteceu? E olha o que ela diz aqui mais embaixo, na página 489. Desta vez, uma citação de Review and Herald, 23 de maio de 1899. Olha só. Olha, analise, hein? Vai no mesmo diapasão dessa frase que eu acabei de expressar agora para vocês. Vai no mesmo rumo. Olha só, abre aspas. Os pecados de todos os que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo, atestando que ninguém precisa ser derrotado no conflito com Satanás. Tomou-se providência para que todos possam apoderar-se da força daquele que salvará perfeitamente os que buscam a Deus. Fecha aspas. Você percebeu aqui? Um erro gravíssimo, que vai na mesma direção de Jesus restaurou toda a raça humana ao favor de Deus? Você percebeu? Os pecados de todos os que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo. Imagina! Os pecados, começando de Caim, até todos os ímpios que vivem hoje, passaram pela história da terra e vivem hoje, foram colocados sobre Cristo. Misericórdia, Senhor! Se isto fosse verdade, não somente os que buscam a Deus, mas toda criatura da face da terra, sem exceção, teria que obrigatoriamente ser salva. Por que mesmo? Porque ela disse, os pecados de todos os que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo. Isto aqui é uma heresia. Heresia. Será que foi isso mesmo que aconteceu com a morte de Cristo na cruz? Vamos analisar os textos bíblicos para saber se há alguma fundamentação nisso aqui? Se Cristo realmente levou os pecados, repito, de todos os que já viveram sobre a terra? Será mesmo? Não dá, né, para aceitar isso. Não dá para aceitar isso. Começando com Hebreus capítulo 2, já que a gente está aqui em Hebreus, do verso 10 até o verso 13.
porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, veja, conduzindo muitos filhos à glória, muitos filhos, não toda a humanidade, não todos os que já viveram na terra serão conduzidos à glória, muitos filhos, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Jesus veio de Deus e nós, por tabela, porque Jesus nos comprou, viemos dele. Até porque nós fomos criados por ele também. Então nós viemos de Deus de duas formas, pela criação e depois pela salvação. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Não todo habitante da terra. Os pecados de todos os que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo, atestando que ninguém precisa ser derrotado no conflito com Satanás. Ora, se fosse assim mesmo, ninguém seria derrotado por Satanás, não, porque todos os pecados foram colocados sobre Cristo. E aí? Se Cristo levou os pecados de todos que viveram na terra, quantos teriam que ser salvos? Todos, sem exceção. Você compreendeu a gravidade das implicações de Ken White? Afirma aqui. Compreendeu? Hebreus 2 está dizendo que Jesus vai dizer para o Pai: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Os filhos que Deus me deu. Como é que é essa história de os filhos que Deus me deu? Ellen White diz que Jesus veio restaurar toda a raça humana ao favor de Deus. Toda a raça humana. Aqui embaixo ela diz: os pecados de todos que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo. Mas a Bíblia chancela isso? Não, a Bíblia não chancela isso. Primeiro porque Jesus, abra Mateus capítulo 1, verso 21. Segundo a palavra do anjo, Jesus veio realizar uma missão. Ele veio com um propósito, definido por Deus. Verso 21 de Mateus 1. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo, isso aqui não é palavra de ser humano, é do anjo. Ainda que fosse de ser humano, seria um ser humano inspirado pelo Espírito Santo, mas é de um anjo enviado por Deus, falando para José, acerca do filho que iria nascer, de Maria. Você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O seu povo, não todos que viveram sobre a terra. Outro texto. Atos capítulo 20, verso 28. Atos capítulo 20, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O que foi que Jesus comprou com seu próprio sangue derramado na cruz? A igreja de Deus, o povo de Deus. Não todos que viveram na terra. Não todos. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se entregou por ela. Onde mesmo? Na cruz. Está no passado. Se entregou por ela. Não os pecados de todos os que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo.
Cristo não levou os pecados de todos, ele levou os pecados do seu povo, da sua igreja, que ele comprou com seu sangue. Ele se entregou pela sua igreja, não por todos os que já passaram na terra. Imagine isso. Os pecados de Caim sendo colocados sobre Cristo. Imagine os pecados de outro... Vejamos, uma outra personagem odienta, Amaleque, sendo colocado sobre Cristo. Os pecados de tantos inimigos do povo de Israel, os pecados de Antíoco IV Epifânio, que quase destruiu a religião de Israel no passado, colocados sobre Cristo. De Belsazar e de outros. Imagina os pecados de Nero, de Calígula e de outros imperadores romanos que foram maléficos, colocados sobre Cristo. Imagina os pecados de Hitler, colocados sobre Cristo. Imagina os pecados de Stalin, comunista, socialista, colocados sobre Cristo. Os pecados de Idi Amin Dada, Pol Pot, colocados sobre Cristo. Mao Tse-tung, colocados sobre Cristo. Imagina os pecados de todos que já viveram na Terra foram colocados sobre Cristo. Está dizendo Ellen White aqui, ó. Review and Herald, 23 de maio de 1899. Imagine isso! Então, todas essas personagens citadas por mim agora aqui, do mal, teriam que ser salvas. Por que mesmo? Porque Cristo teria levado os pecados dessas criaturas. Mas a Bíblia diz que Jesus levou os pecados de quem? Do povo de Deus, da sua igreja. Foi por ela que ele se entregou. Foi por ela que ele se entregou. Eu queria ler, para encerrar, eu poderia ler aqui mais coisas, né? Mas eu queria ler alguns textos bíblicos para encerrar. Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículos 15, 24 e 28. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Quem foi beneficiado na primeira aliança? Todos os que foram chamados para crer em quem? No substituto. No sacrifício expiatório. No animal que era morto em lugar do pecador. Todos os que foram chamados para crer nesse sacrifício expiatório, substitutivo, vicário, foram beneficiados com a promessa da herança eterna. Todos da primeira aliança, não todas as nações, porque acerca de todas as nações, Atos capítulo 14, verso 16, diz claramente o seguinte aqui, ó. Atos 14, 16, acerca de todas as nações, olha o que a Bíblia diz acerca de todas as nações. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Como é então que Cristo poderia levar os pecados de todos os povos que Deus permitiu que andassem nos seus próprios caminhos? Não nos caminhos da expiação, do sacrifício, do holocausto, do animal sendo morto em lugar do pecador, da aliança entregue a Israel. Como é que Cristo poderia salvar todas as nações? Levar os pecados de todos? Segundo Ellen White. Digam-me. Olha o outro verso, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Ele comparece por nós. Nós quem? Nós que cremos nele. É por nós. Não por todos os habitantes da terra. Olha o verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Oferecido uma vez por todas, não foi um processo. Não é um processo. Não está sendo realizado dia da expiação no santuário celestial hoje no céu. Não está sendo realizada expiação nenhuma. Expiação já foi realizada na cruz. Tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Não de todos os que já viveram na terra. Está claro aqui. Você vai quem crê? Você vai crer em quem?
Você crê em quem? Está vendo o que nós estamos mostrando para vocês? Não há esse negócio de processo de expiação. A Igreja Adventista, para tentar resolver mais esse imbróglio, ela cita Hebreus 9, 23, que eu leio. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus, primeira aliança, tabernáculo terrestre, templo terrestre, santuário terrestre, fossem purificadas com tais sacrifícios, primeira aliança. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. A Bíblia está dizendo, então, em Hebreus 9, 23, que as coisas celestiais, ou seja, a purificação das coisas celestiais, requerem sacrifícios superiores àqueles que eram realizados na primeira aliança. A igreja vai dizer, está vendo como a expiação é um processo? Aqui Hebreus está dizendo que é requerido de Cristo sacrifícios superiores, está no plural. Se for assim, cara pálida, o escritor de Hebreus se contradiz. Porque eu acabei de ler um texto aqui, onde ele diz claramente, uma vez por todas, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. E em vários lugares ele vai dizer, tendo entrado no santuário uma vez por todas. Em vários lugares aqui ele vai dizer isso. Ele entrou uma vez por todas. Ele só se ofereceu uma única vez. E aqui mesmo, no verso 25 de Hebreus 9, ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes. Vou repetir. Ele não entrou onde? No santuário. Para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos nos santos dos santos com sangue alheio. Olha, a sua afirmação está morta aqui, viu, teologia adventista? Vocês baseiam esse tal processo de expiação nesse versículo 23, mas o livro de Hebreus deixa claro que Jesus não entrou para oferecer a si mesmo lá no santuário celestial muitas vezes. Ele entrou de uma vez por todas e com uma única oferta. Olha o que diz aqui Hebreus 10, verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Para! Para tudo! Para o que você está fazendo. Como é que é? Verso 13. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Como é que é? Então quer dizer que hoje no céu, Jesus não só exerce um sumo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, intercessório em favor dos que por ele se chegam a Deus, bem como ele está aguardando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então quer dizer que esse negócio de Ellen White afirmar aqui, primeiro, abre aspas, Jesus restaurou toda a raça humana ao favor de Deus. Como que ele restaurou toda a raça humana ao favor de Deus, se a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus que Jesus está aguardando que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, não sejam salvos? Jesus tem inimigos? Mas é claro. O sacrifício que ele fez na cruz vale para os seus inimigos? Claro que não. Então como é que Ellen White pode afirmar? Os pecados de todos os que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo, atestando que ninguém precisa ser derrotado no conflito com Satanás. Como é que Ellen White pode dizer que os pecados de todos que viveram na terra foram colocados sobre ele? Ou seja, Jesus levou os pecados de todos, mas aqui em Hebreus está dizendo que ele tem inimigos e ele está aguardando que Deus coloque seus inimigos como estrado de seus pés. Ele não fez a expiação pelos inimigos.
Ele não fez expiação pelos seus inimigos. E tem mais um detalhe, olha só. Olha como Ellen White é contraditória. Acerca do juízo investigativo, a página 483 do Grande Conflito, ela diz: ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Mas como é que Jesus pode fazer isso aqui, Ellen White? Como que ele poderia omitir o nome de alguém? Para quem vocês dizem aqui que não houve arrependimento nem perdão? Está falando acerca dos que creram em Jesus. Aí ele vai omitir o nome desses. Mas ela está dizendo aqui que os pecados de todos que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo, atestando que ninguém precisa ser derrotado no conflito com Satanás. Ora, se os pecados de todos que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo, como é que ele pode rejeitar algum nome? Hein, Ellen White? Se Jesus restaurou toda a raça humana ao favor de Deus, como é que ele pode rejeitar algum nome? Hein, Ellen White? Hein? Por último, eu apresento mais uma contradição de Ellen G. White, desta vez fazendo uso de um post short publicado no canal do nosso querido irmão e amigo Rodrigo Custódio. Pergunte para um adventista quem ele deve seguir ou quem ele deve obedecer. Ellen White ou Ellen White? Veja o que ela disse sobre Jesus e o juízo investigativo e Satanás. O bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Alguns aplicam o tipo solene, o bode emissário, a Satanás. Isso não está correto. Ele não pode carregar seus próprios pecados. Ele não pode ser representado como o bode emissário. Cristo era o bode emissário, que o tipo representa. Ele sozinho pode ser representado pelo bode levado para o deserto. Viram a contradição apresentada pelo Rodrigo aqui? Contradição mesmo. Num texto, ela diz algo. No outro texto, ela diz algo contrário. Algo que se choca com aquilo que ela havia dito, acerca do bode emissário. Não é exatamente isso que Ellen White faz, e eu não estou mostrando para vocês, em relação a muitos assuntos. Agora, especialmente sobre essa questão da expiação sendo realizada no céu. Tudo isso porque, para a teologia adventista, a expiação é um processo. Não foi uma ação de Jesus. Não foi a morte de Jesus na cruz que solucionou os problemas dos pecadores a quem ele veio salvar. Não foi. A expiação ela ainda está sendo completada, segundo a teologia adventista. O que Jesus está fazendo no céu é expiação. Ainda que o pecado de todos os que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo. Então como é que alguém pode se perder? Como alguém pode se perder se Cristo levou os pecados de todos que já viveram sobre a terra? Respondam para mim. Como é que Cristo pode ter inimigos, que é o que diz Hebreus aqui, pelos quais ele não morreu? Cristo não morreu pelos seus inimigos. Aí vem a teologia adventista e diz: na cruz nada estava definido. Na cruz, nada estava definido. Na cruz, nada estava definido. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão brincando com coisa séria. Coisa séria.
Isso que vocês afirmam sobre expiação é uma heresia. Uma heresia. E aí, como se não bastasse, no fim desse suposto juízo investigativo, Jesus vai pegar os pecados do povo de Deus, diz Ellen White, um grande conflito, e colocar sobre Satanás. Jesus morreu pelos pecados da sua igreja, do seu povo. Mas aí, no final de tudo, quando terminasse esse suposto juízo investigativo, ele pegaria os pecados pelos quais ele já morreu, pagando a pena, e colocando sobre Satanás. Olha que maravilha. Satanás também vai levar os pecados do povo de Deus. Vejam que bagunça. Que confusão teológica, que Babilônia teológica é essa? Mantida pela teologia adventista, e vocês ainda brigam com a gente aqui, né? Eu digo a gente, somos nós que estamos defendendo o verdadeiro evangelho expresso pela Bíblia Sagrada contra essa teologia maléfica de evangelho fake, um evangelho fantasma, um pseudo-evangelho sustentado pela Igreja Adventista. Aí vocês vêm se insurgir com a gente. Nós que estamos alertando, mostrando os erros, mostrando as incoerências, mostrando as contradições, mostrando as heresias, mostrando as blasfêmias. Aí nós é que pagamos o pato, né? Beleza, ok. Eu só tenho uma coisa para fazer com você. Que Deus te abençoe, irmão, irmã adventista, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.